Quem me acompanha no Instagram e votou na enquete vai gostar desse vídeo, que o tema é justamente flexibilidade, mudanças. E, assim, por coincidência, eu assisti esses dias um filme chamado Um Dia. É um filme, assim, antigo, já tem bastante tempo. Eu já havia assistido ele, só que eu me esqueci o nome. Só que, assim, foi um vídeo muito marcante. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês. E detalhe, se você não assistiu esse filme, espera um pouco, assiste primeiro, depois você volta. Porque nesse vídeo contém spoilers. Bom, mas assim, o que acontece? Eu não vou contar o filme, mas só para introduzir um pouco como a vida é engraçada. E assim, esse filme, ele foi muito marcante para mim na minha adolescência, porque acho que foi um choque de realidade, sabe? Foi quando eu vi, caramba, a vida é muito instável, a vida é imprevisível. Quem diria que isso iria acontecer? Qual foi a cena que me marcou? A morte da protagonista, a Emma. Foi muito complicado aceitar e, de fato, foi muito impactante para mim, principalmente na época. Isso tem mais de 10 anos. Então, ver o quanto as coisas mudaram de uma hora para outra foi muito impactante. Porque quando a gente para pensar, a Emma, tudo estava dando certo para ela, finalmente. A carreira dela estava melhor, a parte amorosa também, ela estava com o amor da vida dela, o amigo que ela acompanhou por anos e no fim acabaram ficando juntos, né? Finalmente estavam com o casamento marcado, planejando ter filhos, tentando ter filhos e no fim ela acaba sendo atropelada. E é tão complicado porque a gente não espera que isso vá acontecer. É algo assim muito inesperado. Foi muito difícil aceitar que aquilo realmente estava acontecendo. Porque além de tudo o que eu falei, que finalmente as coisas estavam dando certo, ela finalmente estava se relacionando com a pessoa que ela sempre gostou, e está sendo bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito batalhadora, uma pessoa muito inteligente, muito boa. Então não é justo que isso acontecesse com ela. Logo agora que ela estava desfrutando e vivendo uma vida satisfatória. Um relacionamento saudável, um relacionamento satisfatório, um trabalho que ela gosta e que ela se sente bem, planejando ter filhos, querendo ser mãe. E isso acontece. Só que se a gente para pensar, a vida é assim. E é cruel pensar sobre isso, concorda? É cruel pensar o quanto as coisas podem mudar do nada. E na cena ainda mostram ela lá no chão, depois dela ser atropelada. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários se pra você também foi impactante. Porque pra mim não fazia sentido. Não fazia sentido isso acontecer na minha mente naquela época. Não fazia sentido isso acontecer com ela. Logo agora que ela estava bem. Entende? Essa mudança abrupta e irreversível. Então, quando a gente olha, é um filme, assim, bem forte. E eu não esperava também, justamente por ser um filme classificado como romance, comédia, eu não esperava que seria trágico dessa forma, o fim. Tanto que eu não lembrava da história do filme. Eu lembrava, ficou marcado justamente essa cena final. Ela andando de bicicleta, na hora que ela entrou num beco, vem um caminhão e atropela. E foi um filme que eu tive um processo assim difícil de aceitação. Eu acabei negando, eu fiquei incrédula, revoltada com o que aconteceu. Só que representa muito a vida, porque acaba que a vida, ela é isso, ela é instável, ela é imprevisível. E no filme retrata uma situação mais grave. Só que assim, na verdade, ao longo do filme vão aparecendo várias mudanças também. Os altos e baixos da carreira da Emma, os relacionamentos do Dexter, né, que é o protagonista. Então, assim, mostra várias mudanças que vão acontecendo. Ele perde a mãe também, a mãe falece. Ele se envolve, ele acaba começando a desenvolver uma dependência química. Então, são várias questões que acontecem, mas de fato a mais impactante é a morte repentina da Emma. E quando a gente para pensar, eu fiquei bastante em negação. Eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fiquei revoltada. Eu não queria aceitar que aquilo acontecia. Só que é complicado, porque na vida, independente se eu aceito ou não aceito as incertezas, elas acontecem. E mesmo que eu tenha tudo planejado, por exemplo, a Emma tinha tudo planejado do que ela ia fazer na vida pessoal e profissional. E no fim tudo se acabou em segundos.
Então, quando a gente para pensar, é difícil e é até meio assustador pensar sobre isso. Só que eu acho que é importante trazer essa questão justamente para naturalizar as incertezas, para a gente não ficar tão rígido, querendo controlar como as coisas vão acontecer. E se tem uma coisa que esse filme me trouxe dessa vez, porque da outra vez que eu assisti, eu odiei. Eu fiquei, assim, revoltada, como eu comentei. Mas hoje, reassistindo esse filme, por mais que eu não planejei, eu não sabia que era esse filme, porque eu não lembrava nome, eu só lembrava da atriz, porque ela é muito famosa. Só que, assim, ela já fez milhões de filmes, então, inclusive filmes de romance, então eu não imaginei que era esse. Mas, enfim, uma coisa que esse filme me fez pensar, dessa vez que eu assisti e consigo ter uma perspectiva diferente, é que a gente não tem garantia de nada nessa vida. Nada. E embora isso possa ser meio desesperador, também pode ser libertador. Porque quando eu aceito a incerteza e aceito que tem coisas que não cabem a mim, eu começo a gastar tempo e energia com o que realmente importa, com o que realmente está no meu controle. A questão é que, por mais que a gente planeje tudo, a verdade é que a gente não tem controle de quase nada na nossa vida. Não saber o que vem a seguir é ameaçador, porque acaba tirando aquele sentimento de segurança e de previsibilidade. Só que, como a gente viu no filme, o controle absoluto, a certeza absoluta, é uma ilusão. Não tem como ter. O mundo é incerto, então não tem como ter certeza absoluta. Então, uma pessoa que lida com os problemas da vida de uma forma mais flexível, ela se desgasta muito menos e ela vai conseguindo aceitar com mais naturalidade. Não que eu não tenha que planejar, que eu tenha que fazer as coisas de qualquer jeito, deixar a vida me levar, mas é conseguir planejar, mas com flexibilidade, aceitando que nem tudo pode sair como esperado e que tá tudo bem. Na maioria das vezes, nós conseguimos lidar com as situações, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Que inclusive às vezes a ansiedade, ela subestima a nossa capacidade de lidar com as situações, achar que não vai dar certo. E se acontecer isso? Tá, e se acontecer? O que eu posso fazer? Entende que isso já traz uma segurança para você, mesmo em meio às instabilidades? Porque quando a gente para pensar, isso não tem como mudar. Então, a questão é mudarmos a maneira como a gente enxerga os imprevistos, os desafios da vida. É naturalizar a incerteza. Embora é um processo gradual, não é um processo fácil, mas é muito necessário para o nosso bem-estar, porque as mudanças sempre vão existir. E, gente, lidar com a incerteza não significa que você vai gostar dela, mas sim que você vai reconhecer que é algo que faz parte da vida e que é importante até mesmo para você se fortalecer. Porque quando você vai conseguindo lidar com essas situações de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, você vai conseguindo ver o quanto, mesmo em meio às incertezas, você pode confiar em você, na sua forma de lidar com as situações. Eu sei que eu trouxe um exemplo mais extremo, por mais que também pode acontecer, a gente nunca sabe. Mas, enfim, a questão é que a rigidez emocional, ela acontece tanto em situações, assim, mais graves, quanto em pequenas situações do dia a dia que vão nos desgastando, que vão nos machucando diariamente. Quando algo sai fora do planejado e a gente surta, quando a gente sofre por antecipação, quando a gente se irrita, quando a gente se culpa, quando alguma coisa sai diferente do planejado. Essas são formas de tornar a vida mais difícil do que ela realmente é. E pior, você vai se acostumando tanto a ponto de fazer isso cada vez mais. Mas assim, gente, faz total sentido se assustar com as mudanças, com as imprevisibilidades, porque o nosso cérebro, ele é programado para buscar previsibilidade e segurança. Isso desde os nossos antepassados, então não é algo de hoje, é algo nosso. E uma mudança inesperada traz insegurança, né? Então traz o desconhecido, como que vai ser? Então eu já me programei para aquilo e me trouxe conforto, daí tudo acaba mudando. Entende? Que de fato não é fácil, assim. Quando a gente para pensar, é ameaçador. A incerteza, ela gera um desconforto real, mesmo que não seja uma ameaça real, e sim uma ameaça percebida, eu achar que é uma ameaça. A ideia, gente, seria buscar o caminho do meio. Aqui nós temos o excesso de passividade, aqui a flexibilidade, e no outro extremo nós temos o excesso de controle. Então, quando a gente olha essa parte, a passividade faz com que você deixe a vida te levar. E isso não é interessante. Isso, inclusive, pode te desconectar da sua vida, do seu propósito, dos seus objetivos, da vida que você merece viver.
A flexibilidade, como já abordamos, é a perspectiva mais saudável, e do outro extremo a gente tem o excesso de controle, que também é muito prejudicial. Quando algo não sai como esperado, aquilo ali desestabiliza a pessoa. Então, qualquer coisa que saia fora do controle causa muito estresse, muita ansiedade, muita revolta, enfim. Então, tentem ficar, gente, nesse caminho do meio, tentem, se possível, se questionar mais, porque às vezes o nosso cérebro ele detecta o desconhecido, a mudança como algo ameaçador, mas muitas vezes nem é. Quando a gente para pensar, a gente consegue sim reestruturar aquilo ali, mudar a rota, lidar de uma forma diferente, escolher algo diferente. Existem outras alternativas. Pensa como se você fosse um bambu ao vento. Ele é flexível. Então, quando o vento passa, ele se mexe, mas ele não quebra. Isso muito diferente de um galho seco e rígido. Ele vai se quebrar. Se passa um vento, na primeira tempestade, assim, o primeiro vento mais forte, ele tem uma tendência maior a se quebrar. Cuidado para não ficar muito preso àquilo. Eu quero que seja assim, vai ser assim, eu preciso que seja assim. Porque quando você se prende nessa rigidez, é um grande problema. Porque a vida, ela não vai sair como planejado. E não tem como controlar, não tem como saber o que vai funcionar da maneira que você planejou, o que não, mas o mais importante é a maneira que você vai ter esse jogo de cintura para lidar com essa situação. Porque se você se fecha que aquilo ali tem que ser daquela forma, que aquilo deve ser assim, tem grandes chances de você ter dificuldade para lidar se aquilo muda. E se vai mudar ou não, se vai acontecer ou não, não dá para saber. Então, por que não ser mais flexível? E, inclusive, gente, até começar a praticar essa flexibilidade intencionalmente. Então, ir fazendo algumas mudanças desconfortáveis para você ir naturalizando mais e vivendo mais isso, de ver que a mudança faz parte. Se você vai praticando mais essa flexibilidade mental, começando de situações simples até as mais difíceis, é um ótimo plano, porque você vai começando de situações simples. Mudar o caminho que você vai para o trabalho, tentar ir por um outro caminho. Isso pode ser desconfortável, porque é desconhecido, mas é um desconhecido mais fácil de lidar. Experimentando uma comida diferente, se colocando em uma situação que você não é acostumado. Então, não quero fazer isso, vou fazer isso. Se não é nada que vai te prejudicar, é claro. Então, tentar se expor a situações que vão contra o que você planejou, o que você é acostumado ou até o que você quer, porque você vai tornando o seu cérebro menos rígido. Para estar no momento presente também é algo muito valioso, porque vai trazer o foco para o aqui e para o agora, e não no futuro. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu não conseguir? Então, tentar trazer a sua atenção para aquilo, para o momento, para o que você está fazendo, o que você pode fazer agora, é essencial, porque o futuro também, ele acaba que é totalmente incerto. Então, quando você vai treinando a focar mais no aqui e no agora, isso é essencial. E lembrando assim, gente, que eu falo para não pensar tanto no futuro num sentido excessivo, em uma situação que seja excessivo, porque é importante sim pensar no futuro. O futuro ele é construído no presente, só que a ideia é não focar excessivamente. É você ter um equilíbrio entre o futuro e o presente. É você conseguir se planejar, sim, mas estar aberto a mudanças. Bom, gente, mas então é isso que eu quis trazer para vocês. Se quiserem dar sugestões de novos temas ou até saber mais sobre esse tema, deixa aqui nos comentários ou lá no meu Instagram.